Esse é o programa Automarcas e revista multimídia Mecânica Online. Você conhece a primeira novidade no mercado brasileiro da Honda, é o novo CR-V. Eu converso com Alfredo Guedes. Alfredo, uma novidade que foi mudando entre suas gerações do CR-V. Exatamente, uma nova geração. É a quarta geração do CR-V. Começou em 1997, a primeira geração mais no formato de Jeep, entre primeira e segunda. A terceira já veio para um formato SUV, que é o Sport Utility. E agora mais com um jeitão crossover. O que é um crossover? Como existem muitas denominações no mercado, ele difere no SUV na versatilidade. Nós podemos juntar três conceitos em um para o crossover, que é a utilidade ou espaço de um carro utility, a versatilidade de uma van ou minivan e a dirigibilidade de um sedã. Então tudo isso compõe o conceito crossover. Perfeito. Então, quando a gente fala de renovação, a gente fala também no aspecto de mecânica. O motor 2.0 foi totalmente reconstruído. Sim, ele, assim como aconteceu no Civic, nós também reconstruímos esse motor visando diminuir esforço, atrito, aliviar peso, principalmente das principais massas internas, pistões, comandos de válvula, trazendo otimização. Então, é otimizar o consumo de combustível. No caso da CR-V, nós conseguimos inclusive um ganho de potência. O carro manteve a litragem 2.0, mas ele passou de 150 para 155 cavalos. Mas até melhor do que esse ganho de potência foi o torque, que agora vem mais cedo. E em torno de 2.000 RPM você já tem lá presente 80% do torque. Melhor dirigibilidade no urbano e economia no uso estradeiro. Agora, tudo isso também é reflexo de modificações, alterações na parte de transmissão. Também, para conversar com esse motor reconstruído, nós também fizemos ajustes na transmissão, muito parecido com o conceito do Civic, conversor de torque, a pressão de trabalho do óleo da transmissão automática. Então, hoje os engates são mais precisos e mais imperceptíveis. Agora, numa situação que a gente venha com esse carro cerca de 120 km por hora, precisando fazer uma ultrapassagem, existe como pegar realmente esse torque, essa potência máxima do carro? Na versão automática, porque dessa vez, pela primeira vez nessa geração, nós estamos trazendo uma opção manual com uma sexta marcha overdrive, que é para diminuição de consumo e conforto interno, já que você trabalha com giro em velocidade de cruzeiro reduzida. Mas essa tua pergunta é muito boa, porque normalmente, falando em velocidade de cruzeiro a 120, você fica num giro mais baixo. Mas às vezes você precisa, no modo manual é simples, você muda a marcha, mas no modo automático você precisa de um fôlego maior para uma ultrapassagem. Então por isso que existe um botão chamado D3, fica embaixo da alavanca seletora, da alavanca da transmissão manual. Apertando esse D3 ele vai buscar diretamente a terceira marcha. Então ele vai cair justamente naquela faixa de torque máximo, que dá respiro, que dá fôlego ao motor para você fazer uma rápida e segura ultrapassagem. A Honda anuncia que o sistema de tração 4x4 funciona em tempo real. Como é que funciona isso? O que é que vocês fizeram realmente para ela funcionar assim? Bom, é uma tração que funciona por demanda, ela não é o tempo todo 4x4. Normalmente, num piso com boa aderência, ela trabalha só com tração dianteira. Por isso que não há diferença de consumo entre a 4x2 e a 4x4. Mas o sistema real-time da 4x4, ele ajuda em situações de emergência. Por exemplo, num atoleiro ou num piso com pouca aderência ou com de areia, uma duna. Ou seja, num caso de perda de tração das rodas dianteiras, quando eu tenho escorregamento das rodas dianteiras, vai haver um acoplamento via cardan do diferencial dianteiro para o diferencial traseiro, como se tivesse uma embreagem no meio do caminho. A partir do momento que tem um aumento de velocidade por perda de aderência e de contato com o chão, de tração, acopla-se o cardan ao diferencial traseiro e aí eu começo a tracionar as rodas traseiras. Muito bom quando a gente fala de mecânica online e fala de tecnologia que ajuda o motorista. E uma delas que vocês auxiliam na hora que o carro está numa rampa, por exemplo, fica mais fácil a saída. Sim, é o sistema inédito também na 4x4, é o Hill Start Assistant. Esse sistema é um sistema que pode ser chamado de sistema de auxílio a uma saída em ladeira.
Por quê? Porque o carro tem um sensor de inclinação e quando você está num terreno muito inclinado, por exemplo, saindo ou de frente ou de ré, ou subindo ou descendo, desde que o carro esteja inclinado, você tirou o pé do freio para pisar no acelerador e botar o carro em movimento, ele mantém o freio ainda acionado por uns 2 segundos. Então ele mantém as rodas presas em torno de 2 segundos, aí você tem tempo suficiente e tranquilamente tirar o pé do freio, pôr o pé no acelerador. Sem precisar enterrar o pé no acelerador bruscamente, que é o que acontece quando você não tem esse sistema, né? Você tirou o pé do freio, o carro começa a descer para trás, você já logo enterra o pé no acelerador, você tem uma arrancada brusca, um aumento no consumo de combustível, e se for uma manobra apertada, numa garagem com pouco espaço, até às vezes a perda de controle e uma colisão do carro. Então é um sistema de segurança. Nós já falamos de tecnologia, alguns aspectos de segurança. O interior, o que é que mudou realmente? Essa renovação continuou do exterior para o interior do carro? Tem também novo por dentro, além do design do interior, o acabamento, nós podemos destacar a central multimídia, o iMedia, que é uma tela de LCD de 5 polegadas que tem todas as versões, mesmo a 4x2, a 4x4, em todas as opções e versões tem esse iMedia. O que faz esse iMedia? Ele funciona também como um computador de bordo, dando todas as informações sobre consumo médio, instantâneo, tudo sobre o percurso, distância percorrida, velocidade média nesse percurso, autonomia, enfim, é um computador completo que eu tenho em todas as versões. Em conjunto com esse computador do iMedia, na top eu tenho uma tela maior de 6,5 polegadas em LCD que me dá informações da navegação. É um sistema de navegação por GPS e a navegabilidade bastante simples porque você usa o sistema touchscreen. Então com o touchscreen você programa fácil o equipamento e com a navegabilidade você não tem perigo de se perder. Bom, o carro tem na versão top o sistema MAEPS, que é um sistema onde a assistência da direção elétrica vai conversar com o sistema VSA. O VSA é o controle de estabilidade do carro. Normalmente ele aplica freio nas rodas que estão teoricamente fora de controle para colocar o carro no trilho. Isso a geração passada já fazia, mas agora como novidade, além de aplicar o VSA, que é o controle de estabilidade, ele aplica o MAEPS, que é o controle da assistência da direção. Isso coloca o carro no trilho muito mais rápido e de forma muito mais fácil. Então ajuda mesmo em terrenos escorregadios e perda de aderência a colocar o carro no trilho, a dirigibilidade fica mais fácil. E para todas as versões, uma assistência da manobra de ré. Então a câmera de ré presente em todas as versões também é uma novidade que vai auxiliar bastante nas manobras de ré. O que é interessante, quando a gente fala em 4ª geração, novo veículo da Honda, o CR-V, a gente pensa que o veículo pode ter crescido. No caso do carro de vocês, ele diminuiu. Mas se você olhar para o carro, você tem a impressão que ele aumentou. Por quê? Porque em termos de formas, você pegar a dianteira da geração anterior, tanto a forma da dianteira, você tinha o capô que vinha numa linha, a garagem vinha retraída e o para-choque fazia um certo bico. A traseira também, com um certo bico no para-choque. Esses bicos foram agora, digamos que, alinhados. Então, toda a parte dianteira tem um formato que segue uma linha contínua e integra capô, grade, farol e para-choque, uma única linha. Então isso fez com que a gente pudesse diminuir o comprimento. Mas ao contrário do que se imagina, por manter os entre-eixos e retrabalhar a posição dos assentos e a plataforma traseira, nós tivemos um aumento de em torno de 30 litros de capacidade de carga no porta-malas e uma melhor acomodação para os ocupantes. Hora de conferirmos melhor como vai ficar a relação do preço que vai ser oferecido pela Honda com o novo CR-V. Sérgio, como é que fica essa oportunidade de preço? Hoje a top de linha nós temos a R$ 103.200. A seguir nós temos a LX na versão automática por R$ 87.900 e a versão de entrada que é a LX mecânica por R$ 84.700. Como é que está a disponibilidade desse modelo no nosso mercado? A distribuição desse veículo novo começou agora há uma semana. Então, hoje nós já temos a rede praticamente toda abastecida. Os volumes iniciais são pequenos, nós temos em algumas regiões já alguma espera, uma lista de espera do produto, mas já começamos a atender o Brasil inteiro com esse produto.